Boa noite, gente. Aulinha de controle estatístico do processo. Hoje nós faremos uma revisão para a nossa prova, a nossa prova será realizada na próxima semana, né? No dia... Deixa eu só confirmar a data aqui. No dia 6 de dezembro, ok? Às 19 horas. Lembre que o processo vai ser o mesmo, né? Vocês entram às 19 horas pelo link da aula, tá? Porque o link ele é gravado, isso vai ser contabilizado como uma ata da prova, e aí eu disponibilizo o arquivo às 7 horas lá no Classroom, o link, e aí vocês efetuam a prova, respondem a prova e devolvem até às 21 horas, certo? Então, a nossa programação é exatamente essa. A nossa prova vai ter 3 a 4 questões, tá? Uma longa, uma teórica, uma curtinha e uma envolvendo aquele capabilidade, lembra? O CK, né? O CPK. Certo? Então, hoje a gente vai fazer, né, uma breve revisão. A aula não vai ser longa, tá? Mas, basicamente, vocês vão pegar como material para a prova, né, a aula de hoje, tá? E a aula, se eu não me engano, dia 8, tá? Eu acho que a aula dia 8, a aula que tem a capabilidade do processo, certo? Então, basicamente, são essas duas aulas que vocês precisam se dedicar para a realização da prova, tá bom? Então, vamos lá. Então, para a nossa Ô, provinha, professor, pode falar, viu? vai seguir a mesma fórmula da primeira unidade, que é com as atividades feitas, e a prova vai valer quanto? 7 ou 10? Eu vou confirmar quantas atividades eu tenho, certo? Ô, Porque a Laís, gente... parece que é 3 ou 4 atividades, né, Laís? Ou é 2? Não, Lúcio, mas eu acredito que são duas. a gente vê aí. Eu devo passar mais uma hoje, certo? E aí, a gente fecha em 3 ou 4 atividades aí para a gente encerrar aí a parte complementar. Mas, geralmente, a prova vale, né, 8 e as atividades valem 2 pontos, tá? Já que teve menos atividades. Então, olha só, primeira coisa, né? Então, possivelmente, uma forte questão para cair em prova é esta aí, né? Para você desenvolver o gráfico de variáveis x barra r. Foi exatamente o que foi feito em sala de aula, lá na aula presencial. Né? Vocês tiveram a oportunidade de executarem, né, todo o processo, desde a coleta de dados até a montagem do gráfico, tá certo? E aí eu tenho aí para vocês um roteiro, né? A primeira coisa que se faz é a coleta de dados. No nosso caso, da prova, já vem dado, tá? A planilha já vem preenchida, certo? Segunda etapa é calcular o x-bar, ou seja, a média para cada amostra, né? Para cada amostra, que é o somatório de todos os is e dividir pela quantidade. A terceira etapa é calcular a média das médias das amostragens, ou seja, você vai somar todas as médias e dividir pela quantidade de amostras. Ou seja, dividir por N, né? Quarta etapa, calcular as amplitudes de cada uma das amostras, né? Aquilo que a gente foi feito lá. Pegar o maior termo menos o menor termo. Essa é a parte preparatória. O que é que você faz agora? Primeira coisa, a quinta etapa é calcular a média das amplitudes. Porque, ó, esse item 3 aqui já é a minha linha média do gráfico das médias.
E a etapa 5 já é a linha média. Né? A linha está aqui, ó. Calcular os limites de gráfico. Né? Eu tenho o limite central x barra barra e o limite de controle do gráfico R, o limite central é R barra. Geralmente, pessoal, peraí que houve um problema na minha câmera, deixa eu ver se eu consigo reativá-la. Só um minuto, gente. Você abriu de novo, pronto. Então, geralmente, uma possível, eu não falei que eram 4 questões, né? Então, uma das questões é para se calcular o gráfico. Outra questão para calcular os limites, que é uma questão mais rápida. Outra questão para calcular capabilidade. E uma questão teórica. Certo? Então, nós temos aí as questões. A teórica vale 1 ponto. Capabilidade, 1 ponto. Limites, 2 pontos. E o gráfico, 4 pontos. Porque como o gráfico geralmente tem 2 gráficos, né? Então, é 2 para cada lado. Ok? Então, eu tenho aí, ó, o raio-x da nossa prova. Totalizando 8 pontos. Então, esta questão envolvendo o gráfico, você vai responder usando essa receita de bolo. Lembre que você vai precisar utilizar aquela tabela complementar para calcular os fatores. O fator A2, o fator D4 e o fator D3. Certo? Então, os limites são calculados a partir do gráfico. E a 8ª e última etapa é mostrar os gráficos X barra e o gráfico R de cada subgrupo. Certo? Aquela história que você vai montar aqui, ó, o gráfico dessa forma aqui, ó. Aqui está o X barra. Aqui você vai ter a linha central, do jeito que vocês fizeram lá. Linha superior, linha inferior, e aqui está a amostra 1, a amostra 2, a amostra 3, a amostra 4, e aí você vai ligando os pontos para ver. Certo? Você vai fazer isso tanto para o gráfico X barra quanto para o gráfico R. Né? São 2 gráficos. Por isso que a questão vale 4 pontos. Então, por exemplo, aí temos uma questão modelo aí, tá? Para vocês acompanharem durante, né, a gravação das aulas como revisão. Tá certo? Fala o seguinte, ó. Eu tenho qual é a atividade que eu estou avaliando, né? É a produção de bolo industrial. Especificação. Então, quanto é que pesa cada bolo? Então, cada bolo, ele pesa entre 225 gramas a 275 gramas. Tem aí uma tolerância de 50 gramas. Qual é a característica que está sendo analisada? O peso do bolo, está em gramas. O tamanho da amostra, 5 peças. Isso aqui é importante, 5 peças. É esse valor aqui que vamos utilizar na tabela. Qual é a frequência média das retiradas de amostras? É de a cada meia hora. E o total de amostras recolhidas? 25. Certo? Então, aqui, a tabela obtida foi exatamente. Então, a cada meia hora, certo? Eu coletei, às 7 horas, eu coletei 1, 2, 3, 4,
5. 7h30, mais 5. 8 horas, mais 5. Então, nesta coluna aqui, ó, eu tenho 25 subgrupos, né? Vamos dizer assim, ou 25 amostras. E cada amostra foram coletadas 5 medidas. Tá? Então, pelo aquela nosso roteiro, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular quem? Calcular o meu x-barra. Como é que calcula o meu x-barra? Basta somar toda a linha e dividir pela quantidade, que foi 5. Então, se eu somar 266, mais 267, mais 266, mais 268, mais 282, e dividir por 5, eu calculo a média da primeira amostra. Faço isso para a segunda amostra, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, até chegar na 25ª amostra. Então, esse valor aqui, ó, para não perder tempo, você coleta aqui, ó. 266, mais 267, mais 266, mais 268, mais 282. A soma toda divide por 5. Cuidado, pessoal, quem for calcular isso no celular na hora, se chegar na hora que você vai acumulando os valores, no final apertar somente dividir, ele vai dividir apenas a última célula, tá? Ou você aperta Enter e depois divide por 5, ou coloca tudo em parênteses, tá? Para ele saber dividir uma coisa ou outra, porque senão ele vai dividir apenas 282 por 5 e vai somar o restante, vai dar errado a resposta, tá certo? Então, calculei aqui, ó, o x-barra. Agora, vou calcular o nosso range, né? Que é chamar range em inglês, significa amplitude. Qual é a minha oscilação? Qual é a minha variação? É só pegar o maior valor da amostra coletada, ou seja, no nosso caso aqui, 282, certo? Menos a menor, que no nosso caso é 266. É só essa, é igual, não faz diferença. E aqui vai ser a diferença. Tá? 16. No Excel tem uma maneira rápida de fazer isso. Você cria duas linhas aqui entre essas duas colunas e na primeira você coloca, para ele encontrar qual é o maior valor desta linha, e depois na outra coluna pede para o Excel localizar o menor valor da mesma linha. E aonde tem o R, você faz a soma, ou a diferença deste resultado menos esse. Já fica automatizado. Tá? Eu acho que eu fiz isso na planilha de Laís aí, certo? Não sei se o celular, o computador dela conseguiu salvar o arquivo, tá? Mas eu me lembro que eu fiz junto com o Poli essa operação aqui. Já deixei com fórmula essa tabelinha. Tá? Acho que não conseguiu não, professor. Conseguiu não, né? Beleza, tudo bem. Mas ela faz de novo, vou mandar para vocês. Eu não estou no computador agora não, mas eu verifico. Se tiver salvo, eu mando para o pessoal. Pronto, tá bom. Mas a ideia é essa, tá? Não vai fazer diferente da prova não, porque é somente, né, para deixar automatizado. Então já fizemos, né, o x-barra e o R. O que é que eu vou calcular agora? Eu preciso calcular agora o R barra barra. Como é que calcula esse R barra barra? Aí basta você agora somar toda essa coluna do x-barra, toda essa coluna, tá? Somar essa coluna e dividir pela quantidade, que é 25. O 5 você usa para calcular a média para cada amostra. E o 25 você usa para calcular a média das médias geral. Tá certo?
Então, se você somar toda essa coluna aqui e dividir por 25, espera-se encontrar este resultado aqui, 270,43. Já a média do R, basta apenas somar esta coluna aqui de R e dividir também por 25. Então, vai somar 16, mais 25, mais 18, mais 17, mais 12, mais 23, e vai dividir por 25. Espera-se que o resultado obtido seja 14,64. Então, este x barra aqui, ó, barra barra, já é a minha linha central do gráfico x barra. E o meu R barra já é a minha linha central do gráfico R barra, do gráfico R, no caso. E esse N aqui, vamos utilizar na tabela. Vamos jogar na tabela, porque com esse valor, nós vamos encontrar o valor de A2, o valor de D2 e o valor de D3 e D4. D3 e D4. Certo? Então, na tabela. Então, vamos lá. Na tabela, o valor de N aqui, ó, igual a 5. O valor de A2 está aqui, ó. A2, então o valor que vai ter que usar, ó, é 0,577. Então, A2 igual a 0,577. O meu D3 está aqui, ó. D3 é igual a 0. E o meu D4 está aqui, ó, 2,115. Então, D3 igual a 0. E D4, 2,115. Isso, D3 e D4, tá certo. Pronto. Aí, com esses valores, a gente vai substituir naquelas equações, né? Então, com esses valores, o A2 eu uso para calcular o limite superior e inferior do gráfico X barra e D3 e D4 para o gráfico R. Então, no gráfico de média e R, né, o gráfico de média, o meu limite médio foi 270,4. O limite inferior foi 262. Que como é que eu calculo isso, né? Eu calculo assim, né? O limite inferior de controle é igual a 270,4 menos A2 vezes R barra, não é assim? Então, L e C igual a 270,4 menos, quanto foi o A2? Está no slide anterior. 0,577. 0,577 vezes. E o meu gráfico, e a minha amplitude média foi de 14,64. Vezes 14,64. Então, vamos calcular essa continha aqui. Deixa eu abrir a calculadora aqui. Rapidinho. Calculadora, minha cá, calculadora. Então, vamos lá. Então, 0,577 vezes 14,64. Tá? Isso aqui dá 8,44728. Aí, menos. Opa, desculpa. Menos 270,4 vai dar
vai dar 261,95. Ele arredondou aqui para... Ele colocou 3 casas decimais, né? Ele arredondou aqui, aí ele botou 447, né? Porque ele colocou 262 aí e ele tá dando 261,95. Pronto, beleza, mas tudo bem, ninguém vai morrer porque se alguém colocar aqui na prova 261,95, não vai. Tá certo? E no limite superior é só pegar a soma. O limite superior de controle é os 270,4 mais, para ninguém fazer essa conta de novo, 8,44728, que vai dar aproximadamente 278,9, tá? Mais ou menos, né? Para vocês. E aí, o que é que você faz? Aí você vai coletar cada amostra, amostra 1, amostra 2, amostra 3, amostra 4, por exemplo. Amostra 1, se você for no gráfico, amostra 1, o X barra é 269,8. É quase 270. É quase sobre o gráfico. Não é sobre o gráfico, é um pouquinho abaixo. Por exemplo, quem é X15? X15 está aqui, ó. Vamos lá no gráfico, né? Na tabela. X15. X15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vale 264. Então, você vai lá marcar aproximadamente 264, tá? Que é quase na metade, entre 260 e 270. É um pouquinho abaixo da metade. A metade está aqui, ele fica um pouquinho abaixo. E aí você vai o quê? Vai ligar todos os pontos. Tá certo? Se a pergunta for apenas indicar o gráfico, acabou a questão. Se a pergunta é se o controle, se o processo está sob controle, é só verificar se existe algum ponto fora dos limites, superior ou inferior. Qual a resposta? O gráfico está sob controle por possuir todos os pontos dentro do intervalo, né, entre os limites calculados de controle. Caso contrário, você diz que está fora, já que está fora, né, dos limites. Beleza? E aí você vai fazer praticamente a mesma coisa para o gráfico R, né? Já para o gráfico R, né? Lembrando aqui que o limite inferior de controle é o D3 vezes R e o limite superior de controle é o D4 vezes R. Deixa eu só confirmar lá se eu estou falando certo. Limite superior D4, limite inferior D3. Beleza. Quais são os valores que a gente calculou? D3 é 0. Opa, se D3 é 0, automaticamente eu já sei que o meu limite inferior está sobre 0. Por isso está aqui no 0. Já o D4, o valor obtido foi 2,115. Vamos lá. Então, 2,115. Que no nosso caso vai ser limite superior de controle, vai ser 14,64, que é o R barra, vezes 2,115. Essa multiplicação, 14,64 vezes 2,115, vai dar 30,96. Pronto, bateu. 30,96. E você faz a marcação dos pontos. Agora lembre, no gráfico de amplitude, no eixo vertical, são
você coloca as amplitudes de cada amostra. Já no gráfico da média, você calcula a média de cada amostra. Então, eu tenho 25 pontos a ser colocado aí. É claro, na prova eu não vou colocar 25, né? Senão o cara vai passar 2 horas só para fazer esse gráfico aqui, né? Eu vou colocar 10 pontos, 20, 10, 15 amostras. Da mesma forma que foi feito lá em sala de aula. Beleza? Então, esta é a primeira parte, né, da prova, né? Você obter os gráficos de controle. Ô, professor, Oi. me tira uma dúvida, ou seja, se o meu limite também inferior, que é o D2, né, for outro valor, eu uso também a multiplicação, né? Sempre o produto. Sempre produto, né? Sempre produto. Tá? Só ter atenção que você não vai usar valores negativos. Se por acaso o limite for negativo, você adota 0. Positivo. Certo? Agora vamos para outro tipo de gráfico que a gente viu, né? Quando se fala em peças defeituosas. Né? Deixa eu só ver alguma coisa aqui, corrigir aqui rapidinho. Espera aí, rapidinho. Espera aí, rapidinho aqui. História tem Rapunzel. É isso. Eu tenho um Rapunzel. Eu não sabia como. Ó, tá aqui, tá lá. Então, vamos lá. Então, como é que eu faço, né, para calcular no gráfico chamado gráfico P, né? Esse aqui é o gráfico de atributos. Gráficos de atributos. Certo? O outro gráfico é gráfico de variáveis. Então, ó, aí nesse caso, eu trouxe um caso até particular, um caso especial, né? Porque geralmente a questão da diferencial de aula, o tamanho da amostra, ele sempre foi igual, constante, uniforme. Agora, tem a amostra que tem 150, tem a amostra que tem 148, né? Não é uniforme, ela é variável, tá? Então, tem uma coisinha a se fazer para poder chegar. Então, qual é a característica? Proporção de peças defeituosas por amostra. Então, por exemplo, na primeira amostra, que foram coletadas 150 peças, encontramos 3 defeitos, ou 3 peças defeituosas. Na segunda amostra, de 150, encontramos 2 peças com defeito. Na terceira amostra, só foram 188 peças verificadas. E eu encontrei apenas um defeito. Então, a primeira coisa que eu faço é calcular qual é essa proporção entre o número de peças com defeito e o número de peças analisadas. É só dividir isto por isso. Então, se eu dividir 3 por 15, né? Se eu dividir 3 dividido por 15, eu tenho 0,2. Tá? 0,2. Só que aqui é em porcentagem, né? Isso aqui é dividido por 100. Opa, desculpa, eu dividi por 15, é por 150, né? 3 dividido por 150 dá 0,02. Se você multiplicar por 100, você encontra 2%. Se você pegar 2 dividir por 150, você encontra 0,013 e por aí vai. Importante agora é que eu tenho o quê? Eu tenho 21 amostras, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. 21 peças. Tá? Então, o que é que eu tenho aqui? Ó? Primeiro, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular quantas
quantos defeitos, né? Desculpa, quantas peças foram analisadas. É só somar. Se fosse tudo igual, era só pegar 150 e multiplicar por 21. Se você pegar 150 e dividir ou e multiplicar por 21, daria 3.150 peças. Mas como não são todas de mesmo tamanho, a amostra, aí você vai ter que somar toda essa coluna aqui de N. E eu também preciso saber quantas peças defeituosas foram identificadas. É só somar essa coluna aqui, ó. 3, mais 2, 5, mais 1, 6, mais 3, 9, mais 5, 13, mais 2, 15, 20, 23, 24, 27, 30, 34, 37, 30... Esqueci de contar alguma coisa, mas a soma aqui tem que dar 44. Certo? Ô, professor, Oi. professor, quando a amostra for variável, eu vou somar a quantidade dessas amostras Laís, e vou na dividir por verdade, você vai 21. somar sempre. A diferença é que se é igual, é só você pegar 150 e multiplicar por 21. Mas você está somando. Tá, e no outro é só porque eu vou ter que somar tudo e dividir também por Porque 21. não vai ter fórmula, né? A não ser que Ela você vai faça ter assim. Você pode fazer, você pode fazer assim, ó. 150 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 vezes 18, mais 148 vezes 1, mais 1, 2, mais 149 vezes 3. É a mesma coisa. A diferença é que naquele, ó, 18 com mais 1, 19 com mais 2, né? 2, né? Vezes 2. Com Ô, mais 2, professor, 21. Dá o então, mesmo 21. ô, professor, para encurtar, nem precisa fazer essa expressão correta. Então, você multiplicaria a quantidade maior e somaria ao Se invés. for igual. Uhum. Então, mas é Certo? igual, porque aqui tem, vamos supor, tem Isso, 18 você amostras pode de agrupar. 150. Você pode agrupar. Lógico. Uhum. Ah, tá, beleza. Você agrupa e depois soma o resultado de cada conta. Então, aqui é o somatório de todas as peças analisadas e aqui é o somatório de peças com defeito. E aí, ó, para calcular, aí esses aqui eu não vi com vocês, tá? Para a gente na prova é só esse aqui, ó, que está pintado de vermelho. Tá? Aí tem uma coisinha que a gente tem que fazer o seguinte, ó. A linha média o que é? É só pegar o número total de peças, certo? E dividir pelo número total. Eu botei o valor errado aqui, né? N barra. Ah, desculpa, né? N barra aqui eu estou calculando porque eu vou usar para usar aqui embaixo, tá? Esse aqui, ó, N barra, que é 3.146 sobre 21, é a média daquela coluna. Eita, pessoal, e se for tudo igual? Ah, se for tudo igual, ó, vai ser assim, ó, N barra vai ser igual, ó, se fosse tudo igual, seria 150 vezes 21 sobre 21, não é isso? 21 cancela com 21 é apenas 150. Então, por isso que quando é constante, repete. Tá? Então, por isso aqui que é o nosso N. E o nosso N, se não for constante, é o N bar, que também é chamado de K. Tem alguns livros que colocam aqui no lugar de N, é o K. Então, o que é a minha linha média? A linha média é o número de defeitos, que foi 44, dividido pelo número de peças analisadas. 44 dividido por 3.146, eu encontro o quê? 0,0398. Encontrei a minha linha média. Certo?
Como é que eu calculo meu limite inferior? Aí a formulazinha é a mesma, tá vendo? Um é mais, outro é menos. Então, o meu P barra menos 3 vezes. O P barra você coloca aqui de novo. 1 menos P barra sobre K. Sobre o N barra, né? Que o N barra vai ser igual a quem? 149,80. Fazendo essa continha, olha o que deu, menos 0,0147. Não pode. Você vai ter que usar limite inferior igual a zero. E se você colocar a mesma coisa para o lado positivo, vai dar 0,042. Aí meu gráfico é mais ou menos assim, ó. Tá vendo que um ponto aqui deu quase no limite aqui. Que ponto é esse aqui? Volta lá na tabela. Acho que é o ponto 18, né? Cadê o ponto 18? Ponto 18 aqui, ó. 0. Ainda bem, né? Porque é o menos que pode, né? 0 defeito, né? É 0, né? É bom, né? Certo? Então, basicamente, você vai ter dessas duas questões, uma delas é para calcular o gráfico e o outro método é para calcular os limites. Entendeu a dica? Então, as duas questões vão aparecer na prova. Os dois métodos. Um gráfico, desculpa, né? Os dois gráficos. O gráfico de controle de variáveis e o gráfico de controle de atributos. Os dois vão cair na prova, não adianta estar só um. Só que um dos dois é para fazer o gráfico completo, do jeito que eu fiz aqui dos dois casos, e outra questão é apenas para determinar os limites. Tá certo? Por isso que uma vale 4 e a outra vale 2. Porque só faz a metade do serviço. Tá? A outra questão que você vai encontrar na outra gravação sobre capabilidade ou capacidade do processo, tá? Eu acho que a aula 8, eu acho, tá? Vocês confirmam depois, tá? É a aula envolvendo a capabilidade do processo para saber se você é capaz de atender a necessidade do cliente, né, que está se pedindo. E, por fim, uma breve revisão, né, sobre a interpretação dos gráficos de controle. Então, segundo essa norma aqui, ó, a ISO 882/58, né? O que é que diz? Ó? Um ou mais pontos acima do limite superior ou limite inferior, que indica o corpo está fora de controle. Aqui tem um limite central, o limite superior, o limite superior. Então, eu estou aqui fora, ou aqui embaixo. 9 pontos consecutivos na região C. Ou seja, ou 9 pontos aqui, ou 9 pontos aqui. 6 pontos consecutivos, todos aumentando, ou todos diminuindo. Por quê? Se ele começa a aumentar, existe uma tendência dele estourar em cima. Se eles começam a reduzir, tem a tendência de estourar embaixo. 2 de 3 pontos consecutivos na zona A. Ou além dela, claro, além dela passou. 15 pontos consecutivos na zona C, tanto acima quanto abaixo de LC. E 8 pontos consecutivos na zona B. Isso aqui ninguém precisa decorar, tá? Isso fica como consulta. Se por acaso na prova precisar dessa informação, você já sabe onde tem. Vem aqui e olha. Tá? Então, deixa isso de fácil acesso, que já que vai cair uma questão teórica, pode ser que seja cobrado. E algumas aplicações práticas disso aí, ó. O que é que eu tenho? Ó? Daquilo que a gente viu, ó.
pontos do mesmo lado da linha central. Então, se eu tenho 7 consecutivos, ou 10 de 11, ou seja, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ó. De 10 pontos, eu tenho, ou de 11 pontos, eu tenho 10 do mesmo lado. Tá? Por isso que a ideia é ficar alternando, para ficar uma coisa uniforme. Então, o que é que isso representa? Esta situação caracteriza um desvio do processo que deve ser centralizado antes de prosseguir. Ou seja, eu preciso o quê? Intervir de alguma maneira para que eu consiga centralizar esse meu processo em toda a minha linha central. Tá? Aí cabe cada cá. O gráfico não diz o que é para fazer. Né? O gráfico diz que você tem que atuar. O que é para fazer vai depender do que você está fazendo. Sequências crescentes ou decrescentes. Aqui, ó. Uma sequência crescente aqui, ó. 1, 2, 3, né? Aí desceu um pouquinho e subiu de novo, né? Mais ou menos aqui uma sequência, né? Aí, ó. Aqui eu tenho, ó. Ferramenta de gasta, né? E a fadiga do operador. Né? O cara não é uma máquina. E a própria máquina tem que ter tempo para fazer manutenção. Tá? Então, às vezes, né, ela está puxando com certa dificuldade, ela não está mais cortando como ela cortava anteriormente. Então, aí vai ocasionar exatamente esse tipo de consequência. Pontos máximos dos limites. 2 em 5 pontos consecutivos. Ou seja, eu tenho perto, né? Esse está perto daqui, esse está perto daqui, esse aqui perto, esse aqui também perto. Então, eu tenho o quê? Uma possível variabilidade causal e mudanças no processo. Houve alguma coisa, né? Alguma coisa mudou aí para dar exatamente essa distorção, né? Aproximação da linha central, né? Redução das variações. Ah, mas isso não é bom, não. Vê só, isso é legal acontecer, mas o que pode estar acontecendo é que seus limites precisam ser recalculados. Porque está muito folgado isso aí. Né? Está muito subdimensionado. É como se você fizesse assim, olha, o teu cliente pede para tu entregar o teu produto, né? E tu diz, ó, vai levar 15 dias. E tu sabe que entrega em 5. Vê que folga danado tu deu. Muita coisa. Claro que precisa ter folga, né? Mas 10 dias é muita segurança, né? Aí você diz que vai entregar em 15, entrega em 5. Aí você não está se controlando, né? Porque você não está... não tem aquela pressãozinha, né? Para você cumprir o prazo. Você está tão folgado que se eu entregar com 10, 12, não tem um certo análise, né? Aí tem a parte do ciclo, né? O gráfico apresenta sequências acima e abaixo periodicamente. Deve-se procurar causas como início do ajuste, rotação de operadores, períodos de aquecimento, né? A máquina ela precisa atingir por exemplo, você tem uma pizzaria, certo? Então você precisa esperar o forno chegar na temperatura ideal. Porque senão as primeiras pizzas vão sair mal assadas. Ou mal assadas, não serão assadas de forma uniforme. O cara vai fazer o cara que vende batatinha, o cara tem que trocar o óleo, né? O óleo da fritura. Que as primeiras sai tudo uma beleza, crocante, sequinha, mas as últimas, se o cara não trocar o óleo, meu Deus do céu, vem pingando de óleo. Então o processo não está com um certo padrão aí. Certo?
A ideia é essa aí. Saltos de nível, né? Uma mudança brusca, né? Sempre que acontecer alguma coisa sem uma explicação lógica, né? Então, uma mudança brusca de nível indica que devem ser investigadas causas como o novo operador, né? Novo ajuste, mudança de material, ou seja, ó, eu estava usando a matéria-prima de um certo fornecedor, esse fornecedor atrasou e eu terminei comprando de um mais barato, né? O cara de hoje não veio trabalhar, eu tive que botar um novato para assumir a linha de produção. Então, tem que ver se aconteceu alguma coisa desse tipo aí. E aí, por fim, gente, como eu tinha falado para vocês, a aula de hoje é bem objetiva, né? Basicamente dar a vocês o caminho das pedras para a prova, né? Então, durante um controle, né, de qualquer processo, né, de qualquer atividade, nós precisamos identificar as causas especiais. Lembrem que existem as causas inerentes ao processo. Essa não adianta gastar dinheiro com ela, porque ela já faz parte do processo, certo? Ela já foi incorporada. Então, para você tirar essas causas, essas falhas, gera tanto dinheiro que o benefício não justifica o investimento. Tá certo? A não ser que você queira assim, eu quero a minha empresa ser custo zero, ou seja, liso zero, ou liso não, lixo zero. Eu quero aproveitar todo o material da obra, por exemplo. Olha, vai ter material que é tão caro para reciclar que não vale a pena. Você descarta. De a forma correta, logicamente, tá? A segunda, identificar a causa da raiz do problema. Então, localizei a causa, porque quando a gente identifica causas especiais, causa especial, o que é que ocasiona? Desperdício, retrabalho. Então, essas causas precisam ser eliminadas o mais rápido possível. Como? Eu preciso identificar o que está ocasionando essa causa, essa falha, e vou fazer uma ação corretiva. Eu vou criar... peraí, olha, o pessoal da noite, né, está trabalhando muitas horas. Então, ó, o turno da noite vai trabalhar menos porque não está dando tempo da equipe de manutenção entrar para deixar preparar para a turma da manhã. Ou então a turma da manhã vai começar o expediente um pouco mais tarde. Para quê? Para se respeitar o período de manutenção da máquina. Certo? E, por fim, né, lembre do nosso velho e bom PDCA, né? O PDCA, que parece muito bem, né? Que é exatamente a melhoria contínua. O processo nunca acaba. Melhoria contínua. Eu vou verificar e acompanhar se aquilo que eu implementei está dando resultado. E o que eu faço? Eu analiso de novo as causas especiais. Eu vejo as falhas que estão acontecendo, né? E, a partir dessas falhas, analisar o que está ocasionando aquela falha. Se essa causa é uma causa que não tem o que fazer, certo? Por exemplo, um exemplo aqui até de um aluno meu do ano retrasado. Ele criou uma empresa de brownie. E aí, quando ele vai assar o brownie, ele tem que cortar o brownie. Então, o que acontece? Depois do corte, existe um desperdício, né? Que é exatamente a borda. Sobra uma borda. O que é que ele faz com a borda? Ele junta toda a borda, coloca no balde e vende como borda de brownie. Bem mais barato do que o brownie. Mas não se perde, porque aquilo é perda. Né? Então, muita gente faz isso. Quem faz bolo de rolo, não vai ter que dar o corte certinho, não vai sobrar sempre um pedacinho de cada lado,
ele junta e vende, né, por um preço mais barato. Mas é o mesmo brownie. Ah, mas não tem o acabamento, claro. Por isso não passou o mesmo preço. Mas o sabor é o mesmo. Certo? Beleza? Beleza, professor. Então, ó, só para fechar aqui, ó, 4 questões na prova. Uma questão teórica. Certo? A questão teórica. Valendo 1 ponto. Uma questão para você calcular os limites É o que, Nina? de controle, valendo 2 pontos. Uma questão envolvendo a capabilidade do processo, valendo 1 ponto. Eu vou botar assim, ó, vou botar 1,5 ponto. 1,5 ponto aqui, 1,5 ponto aqui, tá? Vou apagar aqui, vou alterar aqui. Um ponto e meio, com 1,5 ponto. E uma questão completona para calcular os gráficos de controle, tá? Valendo aí 4 pontos. Então, recomendo vocês assistirem esta aulinha novamente para pegar o bisuzinho, tá? E a aula que a gente fala sobre capacidade ou capabilidade do processo. Certo? Eu vou enviar um link no grupo, tá? De 5 vídeos. Tá? 5 vídeos curtinhos, cada vídeo tem 5 minutos. 5 minutos. E vocês vão me entregar, no dia da prova, uma resenha sobre... Pode fazer uma resenha só, não precisa fazer uma para cada não, tá? Ou faz uma para cada, que são assuntos diferentes, né? E entrega no dia da prova, tá certo? Mas, ou seja, se esses 5 vídeos for no sentido só, eu posso fazer a unificação de todos numa resenha só, né, professor? Não, na verdade, um complementa o outro, entendeu? Ah, então não vou fazer. Você faz um arquivo só. Certo? Não precisa fazer um para cada Ô, um, professor, não. Oi, Alice. essa resenha que vai valer 2 pontos, é? Não, o que Ou vai vai valer ser... 2 pontos é a resenha e as outras atividades. Me lembra aí o que tem mais aí de atividade. Tem que olhar no portal lá, mas eu acho Pronto, que... deixa eu olhar. Primeira coisa, tem uma atividade, a gente tá esquecendo da atividade da sala de aula. Não, tem Quem atividade não da foi sala para de aula. quem não foi para aula, né? Me manda uma mensagem no privado que eu mando uma atividade para vocês fazerem também. Certo? Mas as atividades que estão lá no Classroom, mais essa de hoje, mais a atividade para quem não pôde ir para a aula na segunda-feira, sobre isso, tá? Mas tem uma lista que a gente criou no grupo, professor, no dia da aula. Uma De lista quê? de presença no grupo. Não, eu não recolhi. Não, mas está no grupo lá, ou seja, aí quem não está já está ciente já no grupo. Não, pessoal, a chamada minha é o nome que está na tarefa. Ok, então. Então, não tem tranquilo, tá? Foram 2 grupos, né? E aí tem o nome de todo mundo lá na fichinha. Beleza? Não tem bronca. Beleza? Então, quem está aqui, eu acho que quem não foi a Alicia e Janaína. E Y também acho que não foi. Né? Felipe foi. Edson foi. Eduardo foi. Laís foi. Lúcio foi. Aí ainda está faltando. Aí, Jana, manda uma mensagem para mim que eu te mando de hoje para amanhã um exercício desse, certo? Para você entregar. Tá? Igual esse aqui, ó. Igual o primeiro. E recomendo fazer. Recomendo fazer. Tá? Mas desse aqui, ó. Desse tipo aqui. Beleza?
Então, lembrando, segunda-feira que vem, às 19 horas, no mesmo link, tá? Vocês entram através do link da aula. Para quê? Para registrar que o link da prova fica gravada, certo? Que você teve na aula. Por quê? Porque se por acaso você falar, olha, o professor disse que eu não enviei minha atividade, ou minha prova. Tá? Então, uma das formas de provar que você estava presente, já que não tem uma ata, né? Aí o que é que Hermes vai fazer? Hermes vai visualizar a gravação. O aluno veio, certo? E por algum motivo, por isso que eu pergunto, quando enviar, volta para a sala, professor, enviei o trabalho, recebeu? Aí eu, ok, pode ir embora. Beleza? Então, beleza, eu vou parar a gravação.